Olá, pessoal do Santo Muando, Mané, tudo bem? Mais uma disciplina de história para vocês. Agora falando sobre a expansão do Brasil no período colonial, ok? Amigos, vocês sabem que a primeira capitania, uma das primeiras capitanias, mas a primeira a prosperar, foi a capitania de São Vicente, em São Paulo, que aos redores dela se cresceu o que nós conhecemos como a cidade de São Paulo, ok? O seu donatário é Martim Afonso de Souza, em 1532. O primeiro ciclo econômico do Brasil de interesse, logo que os portugueses chegaram no Brasil, a partir de 1500, foi o pau-brasil. Ok? Então, de imediato, tivemos três grandes ciclos nesse período colonial, tá certo? Que foram o vegetal, que foi o pau-brasil, o segundo, a pecuária, o gado, e o terceiro, a questão aurífera, ou a questão do ouro, das minas, pedras preciosas. Ok? Isso já até caiu em questões lá na frente, quando vocês estiverem lá para o nono e for fazer algumas provas, que o pessoal esquece dessa questão da pecuária. Amigos, o pau-brasil era muito cobiçado aqui no Brasil. Por quê? Porque levavam para a Europa para extrair do seu caule um pigmento. O caule dele é um marrom, aquele marrom telha, certo? Para atingir os tecidos de roupas na Europa. E a sua madeira era muito utilizada para móveis. Todo tipo de móveis que você pensar. Cama, rack, guarda-roupa. Eram madeiras, é o que nós chamamos de madeira de lei, uma madeira nobre, certo? Ou seja, é tanto que você chega no Rio de Janeiro, em Petrópolis, você vê aqueles móveis antigos, certo? Que nem cupim tem, desde esse período. Porque a madeira é uma madeira de lei. Amigos, o primeiro engenho do Brasil foi com o Martim Afonso de Souza, certo? Ele combateu piratas franceses e começou a explorar a cana-de-açúcar, deu muito sucesso e explorou e passou isso para outras capitanias, em especial Pernambuco, onde se desenvolveu também os engenhos e a produção da cana e outras demais áreas do litoral, principalmente o litoral nordestino. Isso é uma estratégia portuguesa para consolidar a questão da posse e do povoamento do território brasileiro. Ou seja, fazendo uma produção econômica forte, certo? Rentável economicamente, ia enriquecer Portugal e, ao mesmo tempo, ia tentar estabelecer o povoamento nas regiões da Nova Terra, ou a Terra Brasilis. Ok? Tivemos também o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Questão importante. Olha, teve uma prova para professor de História e caiu sobre o Tratado de Tordesilhas. Foi um documento onde se traçava, aqui na América do Sul, linhas, dizendo tanto de latitude, tanto de longitude, ou seja, questões geográficas, que davam o limite entre as terras que pertenciam a Portugal e terras que pertenciam à Espanha. Se lembra que nesse período os dois principais países, as duas grandes superpotências nessa época, com sua grande base naval, seu exército forte, era Portugal e a Espanha, ok? Isso serviu para quê? Porque Tordesilhas, professor, Tordesilhas era uma vila na Espanha, onde foi assinado esse tratado. Por isso ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Isso serviu para delimitar a posse da América do Sul e finalizar as disputas entre Portugal e Espanha, que estava em pé de guerra. Por quê? Porque a Espanha descobriu naquela região do Chile, do México, tá certo? Muitas minas de ouro e prata. E queria tinha um grande problema de quê? Que uma grande potência como Portugal fosse fazer invasão lá.
Mas Portugal tinha uma terra aqui. E Portugal também estava preocupado que a Espanha invadisse as terras daqui. Então, assinaram esse tratado para tentar organizar a exploração dos seus dois territórios, o tanto espanhol, onde tinha suas minas de ouro e prata, como o território aqui, principalmente esse litoral brasileiro. De onde passava mais ou menos esse tratado? Vinha da região de Laguna, ali do Rio Grande do Sul, e até mais ou menos a região do Amapá, Roraima, aquela região, ok? Só que depois isso foi ultrapassado. A gente vai falar um pouco mais na frente. Então, assim, acomodou as disputas entre as duas grandes potências, Portugal e Espanha. Esse tratado todo ele perdeu um certo sentido a partir de 1580 até 1640, quando existiu o que nós chamamos da União das Coroas Ibéricas. O que é a União das Coroas Ibéricas? Morreu o rei de Portugal, o monarca de Portugal, e ele não tinha sucessor, ele não tinha herdeiros. Certo? Você sabe que a monarquia é uma questão de hereditariedade, ou seja, passa de pai para filho. Normalmente o filho mais velho. Se não tiver filho mais velho, passa para morreu o mais velho, passa para o outro irmão. Se o mais velho tiver deixado herdeiro, passa para o filho do mais velho. E por aí vai. Ok? E o mais próximo da família era o rei da Espanha. Então o rei da Espanha se tornou ao mesmo tempo rei da Espanha e de Portugal. Isso deixou o povo revoltado de Portugal, porque eles eram inimigos. Quando não era de conflitos armados, eram inimigos de embates de interesses econômicos. E agora quem estava dominando a monarquia portuguesa era o rei da Espanha. Ele era o rei das duas grandes nações. Isso pendurou de 1580 a 1640. Também se viu, pessoal, o Brasil teve algumas passadas interessantes. A resistência dos nativos. Logo no início da colonização brasileira, eram poucos brancos portugueses que estavam aqui no nosso território. E eles não entravam para o interior. Por que eles não entravam para o interior? Primeiro, pela quantidade de pessoas. Segundo, pela resistência dos nativos indígenas. E eles também não conheciam o território. Para você entrar num território desconhecido é muito complicado. Então você tem que conhecer pelo menos o ambiente geográfico, o local, e ir conquistando aos poucos. Além disso, tem uma grande resistência de tribos indígenas, certo? A região norte começou o seu avanço de expansão para a região norte quando? Mais ou menos no século XVII, certo? Foram atrás das famosas drogas do sertão. Droga do sertão não é maconha, esse negócio não. As drogas do sertão eram o guaraná, eram a pimenta, era o cravo, eram as castanhas, ervas medicinais. Isso que quando você vê num livro de história, quando você vê num resumo de história, fala em drogas do sertão, eram isso. E onde é que se encontrava isso? Na região norte. Então saíram grupos de exploração, foram até a região principalmente ali a região amazônica, certo? Atrás dessas especiarias. Por quê? Eles voltavam com elas, vendiam para comerciantes do Nordeste ou então para comerciantes na Europa, para ser vendidas na Europa. E tinha um grande valor econômico, ok? O Centro-Sul, como foi feito a expansão do Brasil para o Centro-Sul? Onde é o Centro-Sul? Aquela região de Mato Grosso, Goiás, tá certo? A gente fala Centro-Sul, mas é o Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, certo? Mato Grosso do Sul. Se fez através dos bandeirantes paulistas. Quem eram bandeirantes, pessoal? Bandeirantes eram pessoas normalmente contratadas ou por particulares ou por governos
governo português, para fazer adentrar na região, certo? Para buscar alguma coisa. Buscar o quê, professor? A apreensão de indígenas, ou seja, entravam e pegavam indígenas para escravizar, certo? Para trabalhar em algumas regiões, certo? Principalmente no Nordeste ou então da região que estavam desenvolvendo. Depois, para atrás de pedras preciosas, o ouro, o diamante, aquelas pedras que normalmente se dá em rios preciosas, turbalinas e tudo mais. Ou seja, não precisa nem dizer o valor econômico e o grande sonho que teve de ser encontrado Minas. Por isso o nome de Minas Gerais. Foram encontradas tantas minas na região de Minas Gerais que deu o nome ao estado, Minas Gerais, certo? Mas eles adentraram para a região de Goiás, de Mato Grosso, tá certo? Onde hoje esses estados foram descobertos minas, e eles faziam isso. Eles também iam atrás de escravos, os escravos que fugiam, e normalmente se refugiavam no que vocês conhecem, chamam de quilombos, certo? Ou mesmo sem ser quilombos, em algum local que eles estavam ali morando, depois da sua fuga, e eles eram contratados por os senhores de engenho, ou por quem perdeu escravo, fazendeiros, para ir buscar esses escravos. Vale salientar que várias cidades foram fundadas através dessas bandeiras, tá certo? Nós conhecemos na história por bandeiras. E você ainda vê hoje, teve até um problema há pouco tempo atrás, houve uma manifestação, queimaram uma estátua, um monumento a Borba Gato, um dos grandes bandeirantes paulistas. Ah, porque foi opressor, porque foi um matador de indígenas, de negros, escravizador e tudo mais. Pessoal, é o seguinte, quando você estuda história, a história não é bonitinha não, certo? Às vezes você tem que saber as nuances da história do livro. A história do homem, a história da civilização humana, dos povos, não foi feito com um balãozinho branco, não foi feito com jogando confetes e batendo palma, não. Existiu mortes, existiu escravidão, existiu guerras, tá certo? Existiu barbáries. Ah, professor, isso é certo? Não, não estou dizendo que é certo. Mas a civilização só chegou ao estágio que estamos hoje porque isso aconteceu. Tá certo? Não estou fazendo juízo de valor. Quando você estuda história, quando você estuda um conhecimento, você não pode fazer juízo de valor, tá certo? A não ser que você queira fazer um palco político de lacração. Ah, eu vou fazer isso, mas é porque isso não pode, porque não. A história é feita de avanços e de recuos, tá certo? E a história do homem, pessoal, você tem uma ideia? Para a história, para o homem sapiens sobreviver, o que nós somos hoje, possivelmente, o que mostram os estudos arqueológicos, os anteriores ao Homo sapiens, os homens de Neandertal, tá certo? Na escala da evolução humana, foram mortos possivelmente pelos homens sapiens, na conquista de território por comida, por água, certo? Pela caça. Então, assim, a história da civilização é muito complexa. Então não existe, essa figura foi boazinha, essa figura é ruinzinha, é um demônio. Não, não é por aí, pessoal. Tá certo? E os homens tiveram seus avanços e não tiveram. O que você acha que... Ah, mas está dizendo que a escravidão, que as mortes é certa. Não estou dizendo isso. Mas, para chegar ao estágio da evolução, teve que acontecer isso. Que possivelmente, se não fosse os bandeirantes, não se tinha hoje. Primeira coisa, não se tinha. O Brasil seria só a linha do litoral nordestino até possivelmente o Rio Grande do Sul. Tchau. Tá certo? Então, assim,
houve avanço. As cidades se desenvolveram, as vilas, aí depois as cidades se desenvolveram pelo avanço dos bandeirantes. Houve o desenvolvimento econômico, porque descobriram minas, descobriram ouro. Houve o povoamento, porque teve aquela febre do ouro. Você sabe que já ouviu falar em febre do ouro, onde uma região, tipo na modernidade, descobriu o que você já deve ter ouvido falar, Serra Pelada, lá no norte. De uma hora para outra, pessoal, questão de meses, já tinha milhões de pessoas naquela região, com o sonho de ficar rico, descobrir jazidas de ouro e ficar rico. Então se dizia, lá no interior de Minas tem jazidas de diamante. Milhares de pessoas vinham da Europa, aventureiros, todo tipo de pessoas vinham, trabalhadores, vinham todo tipo de pessoas para tentar ficar rico. Ok? Então, os bandeirantes tiveram a sua contribuição para o território e expansionismo do Brasil. Isso é um fato. Ok? O sul do país, como foi que se desenvolveu? As cidades do sul do país, eles se desenvolveram com a criação do gado, principalmente. Aqui no Nordeste, o segundo ciclo econômico foi o gado, tá certo? Por quê? Quando a cana-de-açúcar, e quase ao mesmo tempo da cana-de-açúcar, para abastecer o gado, você tira tudo o gado, você tira tudo, aproveita tudo, do chifre ao casco dele, né? Não é só a carne, não. Ah, a pele, tudo você aproveita do gado. Então, no Nordeste, a criação de gado serviu para abastecer as grandes cidades do centro nordestino, que produziam a cana-de-açúcar. E no sul do país está se produzindo muito gado para que com a charque abastecesse as regiões do ouro. Não tinham descoberto as minas naquela região do sudeste, região do centro-oeste. Então tinha muitas pessoas e precisavam de alimentos. Então o sul começou a criar muito gado para abastecer essas vilas, essas cidades que começaram a crescer rapidamente. É tanto que lá na frente, vocês já eu vou passar uma aula para vocês, não no sétimo ano, mas logo no oitavo ano, vocês vão ver logo no início do período republicano, a Guerra de Farroupilha. E um dos motivos dessa guerra foi a alta do preço da charque, que é a charque, a carne de charque, que abastecia os grandes centros do sul e sudeste do país, estava tendo uma concorrência pelo governo com a carne do Uruguai e da Argentina, que estava vindo com uma taxação muito baixa. Isso estava prejudicando os grandes fazendeiros da região do sul do país. Então foi um grande polo econômico a produção de gado para poder retirar a carne para esses grandes centros. Uma coisa que eu quero dizer a vocês, para finalizarmos, e vocês terem uma ideia que é muito importante. Bandeiras eram o quê? Eram empreiteiras, grupos de pessoas armadas, que eram contratadas normalmente por particulares, certo? E vieram vários nomes aqui. Esses particulares contratavam essas pessoas, certo? Para normalmente buscar os seus negros fugidos das suas fazendas ou dos seus engenhos, ou para buscar indígenas, ou atrás de minas, de locais onde estava descobrindo ouro ou pedras preciosas. E outro nome que é muito conhecido também é entradas. O que é entradas? Era basicamente a mesma coisa. Era uma bandeira, só que era patrocinada pelo governo. Bandeiras patrocinada por particulares e entradas pelo governo. Governo qual? O governo português, que é o que comandava o Brasil na época. Para fazer o quê? Para fazer uma cartografia, um estudo, é o que a gente podia falar de uma exploração científica, um estudo da região, marcação de rios, marcação de cidades, de vilas, de povoamentos,
de regiões onde tinha drogas do sertão, onde tinha aquelas minas, onde se podia produzir, talvez criar gado, ou seja, um estudo estratégico da região. É tanto que Portugal nunca respeitou muito o Tratado de Tordesilhas, porque Portugal sabia que cedo ou tarde iria descobrir minas aqui no Brasil, de ouro. A Espanha já tinha na região, descobriu logo de primeira. Mas Portugal não. Você sabe que Portugal começou produzindo a cana-de-açúcar e a exploração do pau-brasil. Mas com esse conhecimento estratégico geográfico, ele sabia que cedo ou tarde ia começar a descobrir as minas aqui no Brasil. E foi o grande terceiro ciclo econômico do Brasil. Ok, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais.